Fala galera do Galão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos donos da Bola Minas com o HG e os demais comentaristas aí, trazendo as notícias, as últimas informações do Atlético Mineiro, que vem de dois resultados, né? Porque o jogo em si mesmo não foi os jogos muito convincentes aí do Atlético Mineiro. Tomou 2-0 do Grêmio numa facilidade estranha, só que conseguiu uma reação no final. Já o jogo contra o São Paulo é um jogo que deu para engolir. Acredito que se o Atlético fizer um jogo semelhante ao que fez lá no Morumbi, se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil, chegando aí a uma semifinal e podendo, eu acho que vai dar Atlético e Galo, e o Galo tem totais condições de passar pelo Atlético e Galo, não, Vasco e Galo, né? Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora junto reagir a mais um vídeo. Manda na tela aí os jogadores que o Atlético contratou. É porque o Fuscal não entende muito de um programa de debate. Mas ele vai aprender um dia. O Atlético trouxe Lianco, Vera, Bernard, Júnior Alonso, Daverson. E aí, o ideal seria que a gente tivesse o Cruzeiro ao lado aí, Andrezão, mas aí... põe o Cruzeiro agora. Aí, ó, o Cruzeiro foi. Não, vamos falar primeiro dos contratados. Caio Jorge, o Wallace, Lautaro Dias. Eu lembro que o Peralta tá aí, não jogou ainda. O Jonathan Jesus ainda não jogou. Então nós estamos falando de Matheus Henrique, Cássio, Lautaro e o Wallace. Gente, me desculpa. Por isso mas, a minha pergunta. A janela Caio do Cruzeiro Jorge. tem o Wallace, o Mateuzinho e o Cássio. Já para por aí, cara. Não, do Atlético tem o Fausto Vera. Já para por aí, já para por aí. O Fausto Vera. Você quer responder? O Thiago pode responder. Eu não vi, eu não vi falei tamanha o raiva Thiago. quando o Fuscaldi interrompeu. Qual o problema? Será que é só comigo? Não é possível. Só pode ser. O problema é só com você. Porque é o seguinte, ô Fuscal, é que você não entende a agilidade do meu raciocínio. Eu, para causar o debate, eu já causei. Para mim, eu já atingi o ponto que eu queria, que é irritar o Elton com o Thiago. É verdade. Então, eu já atingi o que eu queria. Aí é perfeito. Quem foi melhor ao mercado? Aí nós vamos analisar os nomes e o que tem jogado até agora. Diante dos nomes contratados, vou mudar a pergunta para você, porque para mim a sua satisfação é a minha preocupação. Diante do que foi ao mercado e trouxe, do que tem jogado dentro de campo, você continua dizendo que o Cruzeiro está bem à frente do Atlético? Ah, sim. Porque acho que o Cruzeiro já trouxe aí, dos jogadores que vieram, o Cássio está muito bem, muito firme no gol. O Matheus, para mim, é um dos melhores jogadores hoje do Cruzeiro. O Matheus Henrique, muito bom jogador. O Wallace está entrando sem nenhuma dificuldade. O Lautaro chegou para ser titular, embora não tenha rendido o que as pessoas esperavam dele. Mas eu não te critiquei, obviamente, né? Eu só falei que... Já arrancou, minha parte do rancor já está funcionando. Como a necessidade do Cruzeiro era muito maior que a necessidade do Atlético, o Cruzeiro teve que trazer mais nomes, que são mais importantes para o time. E tem outra coisa. Agora, o Atlético, só para completar, Elton, o Atlético teve algumas contratações que até agora realmente não renderam. Né? Isso, não, Bernard, Daverson, os caras... Dos nomes que apareceram ali, o Júnior Alonso, titular absoluto, então. E jogando bem. E o Bernard, que o Bernard ainda não rendeu o que todo torcedor do Atlético espera que ele venha a render. Tem uma estatística ótima do Bernard. Fez uns 3 jogos bem e depois teve uma queda. Então, das contratações titular absoluto, tem um e um segundo, que é o Bernard, sendo questionado. Do Cruzeiro, você tem jogadores que hoje são importantes. O Cássio é extremamente importante para a equipe do Cruzeiro. Maior contratação interna do futebol brasileiro. O Mateuzinho já domina o meio campo do Cruzeiro, desfila dentro de campo. Lautaro, super importante para a equipe do Cruzeiro, está fazendo falta os jogos que ele não tem jogado. E o Wallace, que entra e não compromete nada. Então, isso só demonstra que a janela do Cruzeiro foi muito melhor. Enfim. O Bernard tem 13 jogos e 13 partidas. Né? 13 jogos e 13 partidas. Só para lembrar, né? O Cássio, goleiro extraordinário, já fez aquela partida que fez contra o Botafogo. Em La Bombonera, a coisa não foi pior para o Cruzeiro, graças ao Cássio. Os gols aqui no Mineirão, ainda que pese ter ido para os pênaltis, Matheus Henrique e o Wallace, os volantes. Lautaro participou bem contra o Botafogo e o Caio Jorge, né, apesar do pênalti perdido na oportunidade contra o Inter, gol e assistência diante do Atlético Goianiense. Então, em termos de jogadores, da utilização para o time, nesse sentido, a janela foi melhor. Os caras já pontuaram para o Cruzeiro. Muito. E se olha, realmente, na janela do Atlético, eu acho que tem bons nomes. O Lianco é bom,
Eu acho que o Júnior Alonso é bom O Lianco, eu tem lamento sido ele útil. não ter uma sequência. Então, eu também E acho. para com esse papo de que ele precisa se equilibrar. Mas, cara, não é questão de ser equilibrado, porque o cara é meio zangado, é doidão. Agora, quando você contrata, isso vem no combo e você já sabe. Então, o Atlético não contratou um jogador que é extremamente viril sem saber disso. Agora, qual a sequência que ele teve pra gente julgar? Mas vai sair o Batalha pra ele jogar? Não. Eu tiraria. Não sei. Mas eu tiraria. Não, absurdo. Eu colocaria o Batalha como meio-campista. Tirar o Batalha. O próprio hoje Batalha da já falou que zaga. prefere jogar como meio-campista. Mas ele não é o técnico do time. Não, porque se fosse o técnico, talvez os Vamos quadros voltar para a TV, a gente fosse continua essa sempre resenha lá, meus queridos. Janela do Cruzeiro, as contratações feitas e tal. A janela do Atlético com 5 reforços, né, e as saídas a gente vai colocar na tela aí. Enfim. Lianco, Vera, o Fausto Vera tem sido uma grande decepção até aqui. O Lianco sem uma sequência ainda, né, para a gente fazer uma avaliação mais robusta. O Bernard ainda não se ajeitou, e aí fica a dúvida, né? Esse encaixe que falta, ele não está se adaptando ao estilo do Milito, ou o Milito bom, enfim, não sei o que pode acontecer, mas ainda acho que vai encaixar. Júnior Alonso voltou bem, acho que sem ressalvas. E o Davidson também ainda. Que saiu. Eu também acho. O Júnior que o 22 Alonso dele foi é muito isso. ruim. O Júnior Alonso ele volta melhor do que o Júnior Alonso que deixou o Atlético aqui na temporada de 2020. Agora, o Davidson ainda nada, hein? O Davidson é o seguinte, o A Davidson... expulsão foi o grande lance dele. O melhor lance dele desde a chegada foi a expulsão... Que ele cavou. Que ele cavou contra o Grêmio e tal, que acabou ajudando de certa forma, embora o Milito tenha demorado a anotar, ajudar de certa forma na vitória. O Davidson só vai conseguir melhorar o jogo dele no Atlético mudando o esquema. Não estou criticando o treinador em relação a isso. Estou dizendo que o Davidson no esquema atual, para mim, ele não vai conseguir jogar bola. Você está decepcionado com o Vera? Tô porque eu falei ontem aqui... Nós falamos. Nós falamos ontem aqui, que é o seguinte, quando o Milito pediu o Fausto Vera do Corinthians chegou bem, teve uma queda, mas ninguém conhecia melhor o Fausto Vera do que o Milito. Então eu fui mais pela pedida dele em relação ao conhecimento que ele tem do futebol do cara do que propriamente pelo que eu tinha visto. Porque se você for lá na internet, o Fuscal é craque com edição de vídeo na internet. Se você buscar os lances do Fausto Vera na internet, você vai falar, cacete, joga demais. E quem conhecia ele profundamente era o Milito. O Milito pede, o Atlético vai lá e contrata. Eu não sei quais os moldes da negociação, né? Não me interessa. Só que eu tenho notado um jogador extremamente burocrático, que não defende muito bem, que não tem um passe extraordinário, que não faz área a área. Então, pra mim, sabe, aquele negócio assim, sabe, ok. E nada mais que isso. O Lianco ainda não tem uma sequência que dá pra gente avaliar. O Davidson, eu nem tenho a projeção de que o Davidson vai se tornar um dos maiores artilheiros do Atlético, mas que ele vai ser importante em vários jogos, vocês não tenham dúvida disso. Sim. O Bernard ainda não disse ao que veio, mas eu ainda acho que vai encaixar, porque joga muita bola. Quem mais nós estamos falando ali? O Júnior Alonso, estou com ela, voltou melhor que saiu. Então achei que foi uma janela ok do Atlético. Agora, eu perguntei ao Fusca aqui sobre quem foi melhor na janela, né, Cruzeiro Atlético, diante do que contratou e do que está sendo demonstrado em campo. O Lautaro, bom jogador, me agrada muito. O Matheus Henrique, para mim, até agora, disparada, a melhor contratação do Cruzeiro. O Wallace ainda inclusive, rola discussão aqui. Se já é para ser titular e se sim no lugar de quem? Então, se há discussão, porque não é unanimidade. Não é. Né? Não, mas tem potencial Embora absurdo. seja um jogador com números muito expressivos. Daqui a pouco nós vamos falar disso tudo aqui, mas deixa eu só dar um recado antes aqui, porque eu vou falar o seguinte, e essa moda aqui eu estou lançando. Tá aí, ó. Caio Jorge Wallace, Lautaro, Peralta, que ainda não jogou, Cássio, para mim a maior transação interna do futebol brasileiro, Jonathan Jesus, que ainda não jogou muito, e Matheus Henrique, para mim a melhor do Cruzeiro até agora, é que eu sou muito fã do Cássio, né? Então vou colocar no mesmo patamar ali, porque o Cássio é um gigante e o Matheus Henrique está jogando demais. Eu não vou considerar saídas, não, vamos ficar só com o mercado, com as compras, Elton Novaes. Não, aquilo que a gente já estava comentando antes, né? Quando você olha, você tem o Cássio, você tem o Mateuzinho e tem o Wallace, já demonstra o tamanho que foi a janela do Cruzeiro, né? A imensidão que foi. E esses jogadores que estamos citando, principalmente o Mateuzinho, já vem entregando para o Cruzeiro de forma natural. Hoje a gente vê jogos do Cruzeiro, parece que o Mateuzinho está aqui já há um bom tempo, com uma qualidade absurda de pisar na área e ser importante para o Cruzeiro fazendo gols. O Cássio também já foi importante em momentos decisivos do Cruzeiro,
nesses poucos jogos que ele teve. E o Wallace, ele vai crescer junto com essa equipe do Cruzeiro. E ainda tem o Caio Jorge, que também é um jovem jogador, teve um mental absurdo na partida contra o Atlético Goianiense, foi vaiado antes da partida por parte da torcida e ainda conseguiu entregar uma assistência e um gol. Então, bom, rapaziada, é isso aí. Nitidamente, cara, ficou nessa temporada que o Atlético vai precisar se reforçar para a temporada do ano que vem. Para isso acontecer de uma maneira mais legalzinha, né? Seria interessante que o Galo ganhasse um título, né? Copa do Brasil ou Conmebol Libertadores. Conmebol Libertadores, então, nem se fala, né? Seria de um tamanho gigantesco. O time ganha aquela casca, ganha aquele peso. E ano que vem ganha confiança também, né? Dos jogadores para chegar e jogar no Atlético. Para ano que vem já seria interessante reforçar mais esse time aí, porque o Hulk protagonista e tal, mas o cara já tá com uma idade, não é uma idade avançada, né? O negócio é que a idade que ele tá já se lesiona bastante, o corpo já não responde mais da mesma forma que um moleque de 20 e poucos anos, né? Então o Galo vai precisar se reforçar, porque essa temporada foi destruída, né? A temporada do Atlético Mineiro foi destruída depois da convocação para a Copa América, né? Eu nem lembro mais a bagaceira que foi, né? Foi a Copa América, onde o Brasil passou o maior vexame e desfalcou o Brasil, não, né? Várias seleções aí acabou desfalcando os times brasileiros ali da parte de cima da tabela com chance de brigar pelo título. E o Galo foi um desses times que tem um elenco forte, um time bom, quando está completo, que sofreu muito com essas convocações. Aí a gente pega um exemplo do Flamengo, né? Digamos que não tem, mas ano que vem não vai ter tanta convocação, mas vamos lá. Vai que o Galo passa pelo mesmo que o Flamengo está passando. Perdeu Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, perdeu a bagaceira toda de jogadores aí. E aí, como é que o Galo vai ficar? O Flamengo, olha só, depois de perder tantos jogadores, não vem tendo resultados, mas mesmo assim consegue estar ali na Libertadores, na Copa do Brasil e no G4, né? Mesmo assim ainda consegue estar em uma posição boa no Campeonato Brasileiro, porque tem um elenco forte, mas sentiu, tem um elenco grande e sentiu a perca dos seus principais jogadores. O Atlético vai precisar de se reforçar para a temporada que vem, se quiser continuar aí brigando na ponta com esses times super poderosos aí, né? Hoje, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, o Vasco vem aí também, pode acreditar que pro ano que vem o Vasco vai vir muito forte. Então, o Campeonato Brasileiro vai virar uma disputa gigantesca, né? O brasileiro é terrível.